Aleluia, glória a Deus, um dia maravilhoso e eu quero falar hoje sobre planeje a sua vida em relação às finanças. Nós já estamos rompendo nesse planejamento e eu creio no melhor de Deus para você a partir dessas pequenas dicas. Eu sei que o que eu estou falando aqui não é nada de novidade, não é nada daquilo que você já não sabe, mas é um lembrete que nós precisamos estar sempre fazendo assim um review daquilo que nós estamos praticando para termos este impulso para voltar a fazer aquilo que é certo, para não ser consumido no meio de tantas coisas que somos impelidos a fazer na nossa jornada diária. Eu quero ler para vocês neste momento aqui sobre o nosso planejamento de finanças. Eu quero ler Isaías 55, só uma partezinha dele, para que nós possamos realmente entender a importância do planejamento com as finanças. Aqui o Senhor Deus vai dizer assim, tá falando de salvação, mas é porque tem tudo a ver com esse propósito em relação às finanças, e eu quero dar ênfase nisso para começar falando de finanças. E aí vai dizer assim: ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque conosco farei um concerto perpétuo, dando vós os firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunhas aos povos, como príncipes e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não voltam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e a dar sementes ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Então, meus amados, eu quis começar a parte da finança aqui, falando dessa parte de Isaías 55, porque a finança, para nós, não é nada sem a presença de Deus. Quando eu falo disso, e eu sou contadora, vocês sabem o que o contador faz, né, sobre os números. E assim, quando eu falo disso nos treinamentos sobre finanças nas empresas, quando eu começo falando qualquer curso sobre finanças, eu falo, o dinheiro por si mesmo, ele é nulo. E essa fala não é minha, tem vários autores que já escreveram sobre isso. O dinheiro por si mesmo, ele é nulo. Porque o dinheiro só tem valor por aquilo que nós pensamos que ele tem valor. O dinheiro, ele por si mesmo, ele não tem nenhum valor.
Então é o nosso pensamento que faz do dinheiro importante ou não importante. Mas aqui o Senhor Deus está dizendo assim que quando ele chama alguém, é com dinheiro ou sem dinheiro, isso não faz diferença. E o importante é nós buscarmos ele enquanto nós podemos achar. Mas, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós precisamos de dinheiro. Então vamos entrar na parte realmente de como planejar esse dinheiro. Porque você pode estar falando, sim, eu sei, eu creio, eu estou com Jesus e eu quero, mas eu preciso melhorar a minha situação financeira. Então vamos lá. Nós precisamos entender, a primeira coisa, que o dinheiro por si só, ele é nulo. Agora, o que eu penso sobre o dinheiro faz toda a diferença. E como eu uso o dinheiro, então aí sim que eu posso me abençoar ou eu posso me amaldiçoar. O que eu faço com o meu dinheiro, eu posso me trazer paz, alegria, contentamento, ou eu posso trazer tristeza, amargura, frustração. Vai depender de como eu uso. Então vamos lá. Romanos 13:8 vai dizer que você não pode ficar devendo nada para ninguém. Então você já começa aqui entendendo que se você é uma pessoa que costuma fazer contas e não consegue pagar, saiba que você está em pecado e não pode ficar desse jeito, tem que planejar, organizar e pagar essa conta, urgente. Porque a palavra de Deus lá em Romanos 13:8, ela condena, ela diz, a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Entendeu? Então não fique devendo nada para ninguém. E aí Provérbios 22, 26, 27 vai dizer que você também não deve ser fiador. A pessoa que não pode comprar, que ela não tem crédito, ela não pode comprar. Se ela não pode comprar, porque ela não tem dinheiro e ela não tem nome, não tem crédito para comprar, você não pode ir lá garantir a dívida para ela, a não ser que você tenha o suficiente para pagar a conta e não cobrar dela, porque aí está dando a palavra. Se você ficar por fiador, você está dizendo por livre vontade que se aquela pessoa não pagar, você vai pagar. E aí diz a palavra que se a pessoa fizer isso de não pagar, você tem que pagar e você não pode cobrar da pessoa. E quem de nós que já não viu tantas brigas acontecer por causa disso? Porque você vai lá, você dá a sua palavra voluntária e quando a pessoa não cumpre a dela, você não quer cumprir a sua. Só que a sua palavra não tem a ver com a palavra dela. Se ela falou para você que ela ia pagar para você ajudá-la e tal, e você foi e deu a sua palavra, você tem que honrar a tua palavra independente da dela e não pode brigar com ela. Então isso é muito sério, então é um planejamento muito sério. Lucas 14, 28 ao 30, que nós já falamos aqui, vai dizer, quem de vós pretendendo construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula para saber se tem o suficiente? Caso contrário, para por ali. Porque não pode fazer, começar a fazer e não poder terminar. Porque aí você vai ser motivo de zombaria. Está dizendo lá na palavra. Então você precisa planejar. Você precisa se organizar. Mateus 25 e 29 vai dizer o quê? Que quem administra mal, até o que tem é tirado. Quem se acovarda, quem não toma cuidado, quem não tem zelo com o que já tem, vai perder até o que tem. Pensa que dificuldade. Meu Deus, quando eu leio isso aqui, eu chego a me arrepio, porque eu penso, Senhor, não me deixa ser descuidada, não me deixa ser imprudente com o dinheiro que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu preciso pegar esse dinheiro e multiplicar com amor, com capricho, com talento, com capacidade para gerar mais para o reino de Deus com muita diligência, porque senão eu posso ser sim, pode ser arrancado de mim, porque se eu estou fazendo mau uso, se eu estou fazendo mal com o meu dinheiro, se eu estou prejudicando a vida de outras pessoas ou prejudicando a minha mesmo, não vai, porque tem pessoas que nunca vai ter dinheiro, porque se pôr dinheiro na mão dela, ela vai para o pecado mesmo, para a arrogância, para a prepotência, para o exibicionismo, e aí Deus vai lá e não dá. Por quê? Ela não vai saber usar, não consegue administrar, então a gente precisa pensar nisso. Provérbios também vai falar sobre as pessoas que têm preguiça, que tem para multiplicar e deixa lá parado. Então ali também toma muito cuidado com isso. Romanos 13, 7 vai dizer o quê? Que é outra coisa. Irmãos, pelo amor de Deus, na minha profissão eu falo, toda vez que um empresário fala para mim assim que ele não vai pagar os impostos, porque não sobra para pagar os impostos,
Olha, só a graça para me segurar, porque assim, não existe essa conversa fiada de dizer que está trabalhando e não sobra, porque não tem a ver com sobrar. Se você não está pagando os impostos, sabe que você está em pecado. E não tem a ver com sobrar. E também não tem a ver com dizer, ah, mas o governo rouba. Porque o governo tem a conta dele para prestar com Deus e não é a sua conta. A sua conta não tem a ver com a conta do governo. O dia que Deus for cobrar de você os impostos que você não pagou, Ele não vai colocar em xeque o que o nosso governador, o que o nosso prefeito e o que o nosso presidente fez. Ele vai cobrar de você porque você não pagou. E ali, Romanos 13:7 vai dizer sobre isso, que você tem que pagar. Que você tem que pagar, que você não pode ficar devendo os impostos. Então, assim, não existe essa conta de você dizer assim que não sobra. Porque você, se não está sobrando, você está precificando o seu produto ou o seu serviço errado. Porque você não tem como não sobrar. Porque o preço da mercadoria, ela tem que contemplar todos os seus custos e todas as suas deduções. E se você falar para mim, então, que se você colocar o preço da sua mercadoria adicionando o valor dos impostos e todos os seus custos, e aí então você não terá cliente por causa da concorrência, então você está numa situação pior ainda, porque aí você não está sabendo vender, aí você está no negócio errado, aí tem outro problema. Mas o problema nunca vai ser que você não está pagando porque não sobra. Então você precisa planejar, você precisa entrar no na sua estrutura financeira, olhar o quanto que entra todo mês, o quanto que está saindo todo mês e para que fins. O primeiro capítulo que nós lemos de Isaías vai dizer assim, está comprando o que não te satisfaz? O que você tem comprado? Onde você tem aplicado o teu dinheiro? Talvez o teu dinheiro não tenha crescido porque às vezes você não está pagando os impostos, não está dizimando, não está ofertando. E aí está usando essa desculpa descarada de que não sobra. Não sobra, é a conta. A palavra do Senhor vai dizer assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a primeira conta entrou o faturamento bruto ou o salário bruto, deduziu os impostos. Quando é funcionário é fácil, porque os impostos já saem ali na hora. Quando é empresário é mais difícil, porque daí o dinheiro vem tudo para a mão dele. E depois ele tem que sacar e repassar. Então, faturamento bruto, dedução dos impostos. E então dízimos e ofertas. E depois todas as outras contas, todos os outros custos, despesas, investimento, tudo depois disso. E é muito simples. É uma questão de força de vontade, de entrar para esse número, olhar para ele, de orar sobre ele e dizer, Deus, eu não quero estar em pecado por causa do dinheiro. Eu não quero perder a minha salvação por causa de dinheiro, porque a palavra do Senhor diz aqui no primeiro capítulo que nós lemos, que para chegar a Deus não precisa de dinheiro. Que sem dinheiro você pode se chegar a Deus e ali você pode comer, beber e se deleitar. Então, para chegar a Deus, você não precisa de dinheiro. Aqui na terra, você precisa de dinheiro, mas o dinheiro é só uma consequência. O dinheiro é só para você se deleitar, não é para você ser escrava dele, não é para você sofrer por causa dele, não é para você entrar num pecado porque você está roubando, porque você não está pagando o governo, porque você não está pagando quem trabalha com você, porque você está inadimplente com seus fornecedores. Não é isso, porque se você estiver fazendo isso, saiba que você não vai prosperar mesmo. Tem pessoas que se metem em tanta dívida que ela acaba com o CPF dela, acaba com o nome dela e depois ela entra com o CPF dos filhos, depois entra com o CPF das noras, do genro, dos netos e morrem gerações assim. E começa a achar que tá tudo bem e começa a falar de um monte de coisas. Mas a palavra do Senhor condena isso. Então preste atenção como está a sua vida. Olha para isso. 1 Tessalonicenses 4:11 vai dizer assim, esforce-te. Então não é uma coisa fácil, vai dizer assim, mas é muito difícil. É claro que é difícil. Por quê? Porque se o dinheiro está na tua mão, ele te dá uma impressão de um falso prazer, ele dá uma impressão de uma liberdade. Tem até uma frase que diz assim, se você quer conhecer uma pessoa, dá poder e dinheiro a ela, para ver quem ela é de verdade. Né? Porque o dinheiro, ele dá aquela sensação de que você está no topo das galáxias, então você pode fazer tudo. E não é isso, isso é uma enganação do Satanás, querendo roubar você naquilo que é bênção de Deus para você.
Porque o dinheiro não é para você usar para ser arrogante, para ser prepotente, para exibicionismo, para se achar o maioral. A gente vê Salomão, como ele era rico, como ele foi rico. E que questão ele fazia daquele dinheiro? Nada. Ele não fazia questão daquilo, não era aquilo que era a principal importância. E Deus permitiu com que ele fosse o homem mais rico. Mas o coração dele não estava ali. Então não precise. Por isso que aqui 1 Tessalonicenses vai dizer: esforce-te para ter uma vida tranquila com os trabalhos das suas mãos. Então no dia que nós estudamos sobre a planejar a profissão, eu falei para vocês, não é... No momento em que eu estava falando da profissão, você tem que saber o que está no teu coração, qual é o teu dom, qual é o teu talento, porque é uma dádiva de Deus que você deve usar para glorificar o nome de Deus onde você está executando o teu trabalho. E aqui é o retorno desse trabalho, que além da satisfação pessoal, além da realização do ego, além da realização social, ele vai te dar um retorno, uma contrapartida, que é o dinheiro. E esse dinheiro você tem uma responsabilidade de administrá-lo com zelo, com diligência, com capricho, devolvendo a Deus o que é de Deus e pagando o do governo o que é do governo. E se você fizer isso, não existe essa conversa de não sobrar, porque vai sobrar. Você vai entregar o que é do governo, vai entregar o que é de Deus, vai pagar todos os seus custos, todas as suas despesas e ainda vai sobrar para você investir. E eu não estou falando isso de ouvir falar, eu estou falando isso porque eu vivo isso. E eu tenho conhecimento para falar disso, porque isso é uma área que eu trabalho nisso. Então eu não estou falando porque eu acho que é fácil, porque não é fácil. Mas eu estou falando que é possível. É uma questão de querer e de saber que obedecer a Deus não é obedecer a Deus em uma área só da sua vida. Obedecer a Deus é escolher obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida. E o dinheiro, a gente precisa estar vigilante, porque ele é uma tentação. Porque todo mundo se agrada do dinheiro. E a palavra diz que ninguém é tentado naquilo que não lhe seduz. E todo mundo se agrada do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro dá um poder. Mas esse poder é um poder momentâneo. Porque o poder de verdade mesmo é o poder que vem do céu, que é a luz que nos ilumina e que nos dá o discernimento para fazer o uso da maneira correta daquilo que está nas nossas mãos. Amém? Eu espero você no próximo vídeo e eu espero realmente que esse estudo possa te enriquecer e te dar uma experiência diferente na presença do Senhor acerca do dinheiro que você tem nas suas mãos. E eu quero que você seja próspero e abençoado e que você faça uso correto do seu dinheiro, porque Deus se agrada e Deus quer que você tenha dinheiro e que você o administre de forma correta para a glória do nome dele. Amém?